Boa noite a todos. Estamos iniciando aqui a live do projeto Grafite Meu Vizinho. Estou vendo que a Laura Guimarães já entrou aqui conosco, então eu vou convidá-la. Oiê, obrigada pelo convite. Que bom, que bom. É sempre um prazer, assim, para o SESC realizar projetos com você. E eu queria aproveitar esse momento para me apresentar e para contar para todo mundo que está chegando e está entrando por que a gente está aqui hoje. Bom, gente, meu nome é Michael Anielewicz, eu sou programador de artes visuais, também de cinema e direitos humanos no SESC Bom Retiro. E eu estou aqui hoje a convite da equipe SESC Parque Dom Pedro II para mais um dos encontros, né, do projeto Grafite Meu Vizinho, que olha para o entorno das unidades do SESC que estão no centro, em especial do SESC Parque Dom Pedro, e para a arte de rua, né, que está sendo produzida constantemente e ocupando nossa cidade de todas as formas possíveis. Já aconteceram conversas e publicação de web documentários dentro desse projeto, com artistas como a Maggie Magrela, a Clica Monteiro, o Mundano, e hoje a gente está recebendo a Laura Guimarães. Hoje, às 11 da manhã, o Sesc Parque Dom Pedro também lançou um web documentário a respeito do trabalho dela. E a gente vai fazer agora uma conversa, né, a respeito da trajetória da Laura e sobre o projeto Grafite Meu Vizinho. Eu queria avisar vocês que, se quiserem fazer perguntas pelo chat, isso é possível, né? Ao longo da conversa, a gente vai incluindo essas questões, colocando elas para a Laura, assim ela pode responder e a gente pode interagir um pouco mais. Então, vou começar apresentando melhor a Laura, né? Que é roteirista, poeta, artista de rua. Ela também é formada em cinema, formada em artes cênicas, e em 2009 criou o projeto Micro-Roteiros da Cidade, né? Que são basicamente cenas curtas, normalmente até 140 caracteres, que são inspiradas no cotidiano e estão inseridas nas ruas de São Paulo, né? Nos postes, nas penas, nos muros, nas paredes. E elas têm a proposta de convidar as pessoas a imaginar uma história de repente, né? Uma história que passa pelo caminho e pelo cotidiano delas. Então, esse é um projeto que já teve muitos desdobramentos, né? E nos últimos 10 anos a Laura realizou exposições individuais, coletivas, uma série de painéis. O projeto está presente em livros didáticos, né? Foi pauta de pesquisas acadêmicas e recentemente a Laura participou no começo do ano passado, né? Logo antes do início da pandemia, do projeto Tarsila Inspira, né? Com outras 5 mulheres que partiram do trabalho da Tarsila Amaral, que estava em pauta da exposição, né? Tarsila Popular, que aconteceu na ASP, e produziram grandes painéis, né? Que ocuparam penas de prédios no centro de São Paulo. Então, Laura, queria mais uma vez te dar boas-vindas e agradecer muito assim a sua presença aqui para trocar um pouco conosco e contar um pouco sobre arte de rua e sobre sua trajetória artística, profissional, né? E essa colaboração tão incrível, né? Com tantas artistas diferentes. Eu que agradeço, agradeço muito mesmo. Eu já falei para vocês, assim, o Sesc, eu tenho muito carinho pelo Sesc, muito, assim, já fiz uns trabalhos muito lindos, e o Sesc, ele faz parte da minha trajetória mesmo, né, assim, eu não, é bem importante, eu acho que a gente colocar isso, assim, se eu não sei nem se eu conseguiria continuar trabalhando com arte se não fosse os trabalhos que eu fiz com o Sesc, então eu tenho muito carinho, assim, quando vocês me convidaram para fazer esse projeto, esse vídeo e a gente fazer esse trabalho, eu me dediquei, assim, eu falei, né, eu vou fazer um trabalho bem especial, sabe, bem, tentei.
Sim, sim, esse vídeo, enfim, ele está disponível para todos e todos que quiserem conferir já nas redes sociais do Sesc Parque Dom Pedro. E, enfim, ele fala um pouco, né, sobre esse trabalho específico, né, no contexto do Tarsila Inspira, e sobre as maneiras, né, que você costuma estruturar o seu trabalho artístico. Então, eu queria começar a nossa conversa, assim, de forma bem livre, para te perguntar um pouco sobre as conexões entre a sua formação, né, a linguagem do cinema, a prática da escrita do roteiro cinematográfico e o projeto Microroteiros, né? Como essas duas coisas dialogam, quais ferramentas cinematográficas foram úteis para você e qual a distância, né, que o projeto Microroteiros hoje em dia desenhou em relação à sua formação inicial, né, suas referências enquanto você estudava cinema. Então, assim, os micros, eles vieram como... Eu criei os micros a partir de um exercício de roteiro, né, que eu me propus. Eu me propus, na verdade, assim, eu vi uma cena acontecendo, eu vi uma cena na estrada, escrevi essa cena curtinha, e aí no dia seguinte, lendo, eu percebi que aquela cena era uma cena, já era uma cena em si, assim, ela não precisava... Eu tinha pensado nela como uma parte de um roteiro, e de repente eu percebi que a própria cena, as próprias situações já poderiam ser consideradas um roteiro. Assim, até colocar bem claro, assim, porque tem uns roteiristas que querem me matar. Os micros não são roteiros. Não, mas porque roteiro é muito difícil de escrever, né? E os micros, eles têm intenção de um roteiro. Então, eles vêm dessa minha formação. Eu queria muito ser roteirista. Acho que no final virei uma micro-roteirista. Fiz alguns roteiros no começo e tal, mas assim, hoje eu até falo assim, eu não consigo mais, não conseguiria escrever um longa, depois comecei a fazer exercício de roteiro com micro-roteiro, e agora eu só sei escrever micro-roteiro, é muito difícil. Mas eles com essa intenção de um roteiro. Eu acho que os micros, eles têm a ver com toda a minha formação, na verdade, não só do cinema. Quando eu pensei na construção deles, eu pensei nesse exercício para mim, né? Eu pensei neles como um exercício, eu comecei a colar na rua um ano depois só. E aí foi por uma outra questão, né? Foi uma questão mais social. Mas eu pensei neles como várias coisas várias coisas da minha formação e da minha forma, assim. Quando eu era pequena, eu tinha mania de ficar observando essas histórias nas ruas, né? Não foi uma coisa que começou com os micros. Eu tinha essa mania de ficar observando pequenas cenas do cotidiano, que é uma coisa que depois eu descobri, que é o tal do olhar do roteirista. Né? Tem um livro sobre roteiro, eu esqueci o nome, que são 25 roteiristas contando, todos eles falam disso, né? Desse olhar do roteirista, e que na verdade era uma coisa que eu já tinha desde pequena, que é essa coisa de você ficar observando as pequenas histórias, tal. Aí quando eu fui escrever os micros, eu pensei nisso e falei, eu quero descrever uma cena, mas também, por exemplo, eles viraram poéticos, eles viraram poesia, nunca pensei em escrever poesia, não sabia que eu escrevia poesia, mas eles tinham que caber na boca, que é uma coisa que veio do teatro, né? Então ele foi uma junção de várias coisas, assim. A rua depois que veio também, eu sou maloqueira de rua, assim, eu cresci brincando na rua, minha turma da adolescência a gente se encontrava na rua, foi tudo na rua, tudo na rua. Então eu acho que assim, o cinema tem muito né, dessa coisa da intenção de um roteiro. Minha formação, nossa, foi tipo foi muito especial. A minha formação em cinema, a faculdade de cinema, tudo que eu troquei, todas as coisas que eu vi, tudo que eu aprendi, todos os filmes que eu tive que assistir, tudo. Mas eu acho que eles fazem parte desse ciclo da vida, sabe? Eu acho que eles são um resultado de tudo, de muita coisa que faz parte de mim. O cinema faz parte de mim também, né? Mas o teatro faz parte de mim, observar as histórias faz parte de mim. Então eles têm essa relação, que é até uma coisa que eu falo nas oficinas para as pessoas, né? Quando eu vou ensinar os micros, eu falo para elas, assim, para elas escreverem, né? Ensino a escrever os micros, mas eu também falo para elas da questão artística, para ir resgatar as coisas aquelas coisas que elas gostam lá de trás, né? O cinema é muito interessante para você ver isso.
Eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre cinema e perguntar assim, o que que te interessa no cinema? Né? Tem gente que gosta da fotografia, que vai falar da fotografia. Tem gente que, meu, se liga na trilha sonora. Eu vou muito na história, no desenvolvimento da história, desde o primeiro plano até o último. E a forma como você assiste um filme fala muito da forma das coisas que te interessam na vida. É muito interessante, assim. Então, acho que tem bastante relação com isso. Não sei se eu te respondi. Acho que sim, e é impressionante a sensibilidade, né, e os ouvidos atentos de quem olha para a rua e coleta as histórias, né, e tá ali, às vezes, montada com uma mesa, né, e às vezes até convidando as pessoas para participarem desse processo de forma colaborativa, a produção desses micro-roteiros, e a conexão disso com a busca e o olhar de histórias cada vez mais condensadas em poucas palavras e ao mesmo tempo potentes, né, em sensações, emoções e construção de sentimentos. Mas posso falar uma coisa sobre essa coisa das histórias? Uma coisa que os micros começaram e hoje, para mim, é muito forte, assim. As histórias, por exemplo, as histórias que eu escrevo, tem algumas que são mais gerais, né, que eu falo de uma coisa mais geral, mas a maioria delas são pequenos acontecimentos, né? Na verdade, essas histórias estão acontecendo o tempo inteiro. A gente está vivendo uma história aqui, né? Todo mundo, assim, o tempo inteiro. Nosso dia é feito de pequenas histórias. Então, a gente lembrar isso, trazer essa lembrança dessas pequenas histórias. Eu já fiz muito, já escrevi muito assim, falei, vou escrever um micro. Olhei na janela. Aí você olha na janela, tem uma pessoa varrendo ali de uma forma, sabe? Tem outra, não sei o quê. As pequenas histórias são muito bonitas, assim. Eu lembro, quando eu comecei a escrever, a gente não tinha essas coisas no celular. Não tinha nada no celular, o celular era celular. E aí, assim, era um convite mesmo para as pessoas, tipo, pararem de ficar, sei lá, pensando bobagem e realmente observarem o entorno. Porque o entorno está cheio de história. E já aconteceu muito de eu estar observando histórias lindas acontecendo e olhar em volta e perceber que ninguém mais tinha visto. Inclusive a primeira cena que eu escrevi, que foi uma cena linda, e só eu vi. Sabe? Ninguém viu no carro, eu estava no carro com mais 4 pessoas, e uma cena linda de uma pessoa, de um homem colhendo flores na beira da estrada, debaixo de uma chuva branca, assim, frio, e um cara tranquilamente colhendo flores, e ninguém percebeu. Né? A gente faz isso, a gente passa pela vida assim, muito distraído, e tem muitas coisas bonitas e tristes também, não só bonitas, né? Tem coisas horrorosas acontecendo. Mas vem muito disso, assim, dessas pequenas histórias. E aí tem também as pessoas que vêm e que contam história, que quando elas descobrem isso, elas falam, eu não sei contar história, não tenho história. Quando elas descobrem que é tão simples, que são as pequenas histórias do dia a dia, você já flagrou isso? Você já teve comigo num outro momento do meu trabalho lá com a Tata? Aquele homem que não parava de contar história, que não queria mais levantar da mesa, né? Ele, assim, é isso, assim, na hora que ele descobre que as pequenas histórias dele têm importância, são importantes de alguma forma, nossa, a pessoa dispara ali, pelo amor de Deus, eu falo, meu Deus, tá bom, chega. Sim, você está comentando de um vídeo, né, que está inclusive disponível no YouTube, a série Rua, dirigida pela Tata Amaral, né, lá em 2013, e é um momento que me faz pensar muito a partir do que você disse, né, porque além de você falar uma frase para ele, né, para esse homem que tinha tanto a dizer, né, que foi, não pode ser muito grande a história. Você também fala uma outra coisa. Você fala sua vida dá um filme. Não vai contar que não vai dar tempo. Essa vida, ela é ao mesmo tempo da sensibilidade poética e do diálogo, né? De estabelecer um vínculo com as pessoas que estão ali na rua e buscar junto com elas a construção de pequenas cenas, né? Então, e falando sinceramente, as histórias das pessoas são muito importantes, são muito interessantes, de todas as pessoas. Né? As pessoas acham que as histórias delas não são interessantes. Quando a gente está na rua, e não só eu, outras artistas, acontece a mesma coisa com outras artistas.
né? Eu falo, essa coisa, você falou do diálogo, é como se você abre um espaço de diálogo quando você está fazendo arte de rua, né? E as pessoas, elas começam a descobrir ali que as histórias delas são muito interessantes, e isso é forte para eu ia falar isso é forte para elas, como se eu estivesse fazendo. Não, é forte para mim também, né? É o que você falou, esse diálogo, né? E é mesmo, pessoas que às vezes se consideram sem importância, sem, né, com... Eu lembrei agora de uma história que aconteceu lá no mural da Paulista, que foi super forte, assim, para mim, que uma mulher... Eu pedia para as pessoas contarem histórias, fiquei com uma mesa também, que nem lá com a Tata, né? Mas eu fiquei com 10 dias com uma mesa na calçada, com escritório, impressora, computador na calçada da Paulista. Sério, assim, eu dormi 3 dias depois, direto depois desse trabalho, porque foi um intenso. Mas na hora eu nem percebi, eu só estava me divertindo. E aí, uma hora, uma mulher chegou numa cadeira de rodas, junto com uma enfermeira, e ela perguntou o que que era tal, e eu perguntei para ela, falei, me conta, eu tô pegando histórias, tal, você não quer me contar uma história? Ela falou assim, a minha história é que aos tantos anos eu fiquei paraplégica e é isso. Eu falei, não, essa não é a tua história. Ela falou, não, minha história. Eu falei, não, não é a tua história. Eu falei, essa é a tua história, essa é uma parte da tua história. Eu falei, o que que aconteceu ontem? Você tem. Daí ela falou que ela tinha netos que tinham ido visitar ela. Eu falei, olha, tá vendo? Você viveu uma história, a história que você viveu ontem, e a história que você viveu outro dia, e a história. Sabe, começar a prestar atenção nessas pequenas situações, sabe? Porque aí você tira também esse peso da vida. As pessoas, elas entendem a importância dos. Ah, sei lá, tô já falando besteira. Já tô enrolando. Eu acho que você está falando uma característica muito forte que é gerada a partir da interação que você promove no projeto Microroteiros, que é essa autoconstrução, né, de você como artista e das pessoas como cidadãos que estão lidando com a arte que está ali na cidade, exposta, né, e nesse caso sendo coproduzida por eles. E Sim. me faz lembrar outro dos seus microroteiros que sempre me chama muita atenção, né? Que é bem simples como todos, né? Mas muito potente. Ele diz: somos feitos uns dos outros. E eu acho Uhum. que isso é muito forte para explicar, né, o que está acontecendo quando alguém aceita colaborar com você na criação de microroteiro. Sabe, esse micro eu escrevi no ano passado, né? Durante a pandemia. Esse micro ele veio de uma, eu acho até legal você trazer isso assim, porque essa, desculpa trazer uma coisa triste nesse momento, mas é que assim não tem como. Esse mesmo vídeo eu tentei fazer com o maior carinho tudo, mas assim esse lugar que a gente está vivendo, ele não tem como desassociar, né? Do que a gente está vivendo agora. É, eu escrevi lembrando de como as pessoas estão vendo, por exemplo, a morte das pessoas como se fosse uma coisa normal as pessoas irem embora, né? Sendo que a gente realmente é feito uns dos outros. Eu estava conversando hoje com amigas minhas, né? Hoje eu sou feita tanto das mulheres que vieram antes de mim, sou feita das conquistas de mulheres que vieram lá atrás, da Tarsila, da Carolina de Jesus, de outras mulheres que vieram lá atrás, mas eu sou feita também das conversas que eu tenho com as minhas amigas, né? Eu sou feita da minha mãe total, né? Do meu pai, de outras pessoas. E de várias pessoas que eu tive trocas na rua. Eu também, assim, elas me falaram coisas, aconteceram coisas na rua, que hoje eu sou como eu sou, porque elas cruzaram o meu caminho. Então, esse micro, ele fala disso, assim, porque como é que a gente... é muita alienação, né? Achar que as pessoas... que a gente não tem relação com as outras pessoas, né? A gente é feito das outras pessoas. Né? As pessoas, enfim, só sobre esse micro. Certeza, e como isso é forte e aparece no seu trabalho, né? Vou aproveitar esse link, comentar que já tem uma série de perguntas chegando. A gente vai colocando essas perguntas também aqui, mas aproveitar isso que você comentou, né, sobre a ancestralidade, sobre a linha artística e a linha de protagonismo feminista que estrutura de alguma forma, né, as suas referências
e te perguntar um pouco sobre esse trabalho mais recente, né, dentro do Tarsila Inspira, que foi uma iniciativa do Projeto em Branco, em parceria com a Secretaria da Cultura da cidade de São Paulo, que abriu a possibilidade, né, de ocupar em penas de prédios no centro de São Paulo, e onde você, em parceria, essa obra agora. O som tá ruim. Você está me ouvindo melhor? Agora sim. Maravilha. Fala. E aí, ia te perguntar um pouco sobre como foi o processo de criação dessa obra, né? Como foi o processo de instalação dela, e se você quiser começar a contar, né, também sobre sua colaboração com a CIS, né, que não acontece de primeira viagem, vocês já trabalham juntas, né, e com outras pessoas também, e criaram essas relações que ficam mais potentes entre duas linguagens da arte de rua, né? O stencil por um lado e o lambi-lambi por outro, né? Como que essa relação, do ponto de vista da técnica artística e, por outro lado, das referências e da colaboração entre artistas mulheres ajudou a construir essa obra? Então, assim, a CIS, quando a CIS me convidou, a gente já tem a gente desde 2014, né, foi no primeiro trabalho que eu fiz, diretamente relacionado com mulheres, que eu fiz, que foi lá na Cracolândia, com a Casa Rodante. Eu fui convidada para fazer um projeto, né, o primeiro trabalho que eu fiz com a Casa Rodante, não foi o trabalho que eu fiz durante os 2 anos, mas o primeiro trabalho que eu fiz foi pegar a história das mulheres, parar as mulheres no meio da rua, pedir e conversar com elas, gravar essas histórias, aí transformar em micro-roteiros. Aí, no final desse processo, né, desse trabalho, eu convidei artistas, convidei mulheres para fazerem alguns murais comigo, para colocar essas histórias e para elas trazerem os trabalhos delas. Então, foram feitos vários murais de... Peraí, apagou um negócio. Foram feitos vários murais de artistas mulheres, junto com essas histórias que eu tinha criado a partir das histórias das mulheres de lá. Deixa eu só ligar aqui, peraí. Oh, meu Deus. Não ficou muito. Tá. E aí, eu chamei a Cis para ser uma dessas artistas, a Magrela também eu chamei para ser uma dessas artistas, e aí a gente fez esse trabalho lá. E desde esse trabalho, a gente ficou muito, muito amiga, muito parceira, assim. Eu, ela, a Kátia Lombardo, a gente troca muito. Né? Não só quando a gente está trabalhando, quando a gente está conversando, a gente troca muito. A gente teve esse processo de 2014 para cá, teve esse novo momento, né, que eu falo no vídeo, do novo momento do movimento feminista, que é esse lugar onde a gente começou a ter que encarar as coisas, né, aquelas coisas, tipo, eu me achava super feminista antes, daí eu descobri que o feminismo é um pouquinho diferente, né, do que eu me achava. E a Cis, ela faz muito, a Kátia também, elas fazem muito parte desse meu processo de descoberta das coisas, de troca, da gente ir conhecendo as coisas e se deparando com as coisas e trocando. Então, quando surgiu esse convite, primeiro iam ser muros, aí a gente conseguiu 5 em penas e eram 6 artistas. E aí a Cis foi natural, a Cis falou, Lau, vamos fazer junta? Porque a gente já tinha feito alguns, por causa dessa troca. A gente tem, eu acho que assim, você olhando o mural, são 2 interpretações que tem ali. Se você olhar, são 2 murais, né, que tem em um mural. Você olha, parece uma coisa, mas na verdade são 2 murais. São 2 interpretações, mas são dois trabalhos que dialogam muito. Eu tenho a gente tem isso, então a gente resolveu fazer junto por isso. A gente já sabia que o nosso trabalho dialogava. Em relação à técnica, a Cis também trabalha com lambi, né? A Cis também trabalha com lambi-lambi. E eu também comecei a trabalhar com stencil. A primeira vez que eu trabalhei com stencil foi no projeto lá na parede lá na USP, né? Com a Cis, que eu fiz um trabalho que o Baixo Ribeiro, que ele fez a curadoria, chamou eu, a Cis e o Daniel Melim. Foi a primeira vez que eu trabalhei com stencil. Eu acho que o stencil e o lambi, para mim,
Depende do que eu quero fazer. Assim, o lambe, por exemplo, meus micros, né, o papel que eu uso, ele se desgasta muito na... eu gosto disso, né? Ele tem o tempo dele na rua. Você cola ele, e aí ele vai se desgastando, o texto vai mantendo, mas a folha vai saindo... Quando eu quero que alguma coisa fique, quando eu quero uma coisa mais fixa, e não essa brincadeira do lambe, de que você cola e daqui a 5 minutos alguém pode ter arrancado, aí eu tenho usado o stencil. Acho que essa questão das técnicas vai muito disso. A Assis também faz isso, e todo mundo, assim, o que você quer com aquilo? Quando você quer uma coisa mais efêmera, quando você quer uma coisa mais de, vou sair atacando tudo, eu vou colocar o lambe. Que, aliás, eu tô morrendo de saudade de sair colando lambe-lambe na rua. Morrendo de saudade. Então já, assim, quando eu estiver vacinada e as coisas estiverem mais tranquilas, todo mundo mais vacinado, eu vou sair com lambe-lambe na mochila todo dia. Assim, já sei. Mas quando eu quero uma coisa... E é uma coisa que você vai aprendendo também. Uma coisa que eu fui aprendendo no processo. Nossa, eu me ferrei muito. Fiz muita bosta. Muito mural bosta nesses anos. Mas você vai entendendo qual que é a técnica que cabe com o que você quer fazer. Lá na Empena, por exemplo, teve a filha de um fotógrafo, acho, foi lá, e ela falou assim, olha o lambe-lambe. Ela achou que o meu micro era um lambe-lambe, mas na verdade é um stencil. Né? Eu fiz no formato dos meus lambes, mas aquilo é um stencil. A menina achou que aquilo era um lambe-lambe. Eu achei super legal. Quando eu falei, olha, a menina achou que era um lambe e na verdade é um stencil. Mas por quê? Porque tinha que durar mais ali. Né? Então tem essa relação da técnica. Sobre o processo, sobre o Tarsila Inspira, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu ia adicionar, na verdade, uma pergunta que chegou aqui, que talvez você possa comentar, que é qual foi o principal desafio nesse trabalho que você teve na Empena? Acho que foi o final. Cara, assim, eu me diverti muito sempre é desafio, né? Sempre é desafio. Imagina, eu ia tirar uma coisa que eu estava fazendo murais maiores, né? Já faz alguns anos que eu comecei a aumentar o tamanho do meu trabalho e fazer uns murais maiores lá na USP, né? Ele é um trabalho grande junto com outras pessoas. E, assim, eu já estava brincando de fazer, mas nunca tinha feito nada parecido com o tamanho de uma empena, né? Então, assim, acho que foi tudo desafio. Desde o começo, foi tudo desafio. Foi o susto do convite, falar, meu Deus, o que eu vou colocar naquela empena, ficar trabalhando nisso, eu gosto disso. Né? Eu sofro. Mas assim, no final dá certo. Mas e aí, a questão de, como é que se planejar, conversar com as pessoas, como é que eu vou fazer para aquilo dar certo? Assim, o stencil também, o stencil ele tem muito disso, né? Você coloca ali, você não sabe o que vai acontecer. Eu podia, de repente, colocar um negócio e ficar tudo torto, tudo esquisito. Eu não sabia se ia ficar certinho, sabe? Então, acho que teve desde o começo, mas o tempo inteiro foi um desafio muito prazeroso, assim. Eu encontrei pessoas, parceiros, muito, muito parceiros. Os meninos que fizeram assistência para mim, depois também que foi o Score e o Vespa. Aí depois a Thaís veio, depois a Rosa Morena veio. Todo mundo que entrou nesse projeto, as meninas, a Cis, a Ká, que estava sempre lá, sempre teve essa relação de parceria, assim. Então, tipo, tudo foi desafio. Não foi desafio subir no balancinho. Não foi. Eu amei, amei, amei ficar pendurada. Tinha um balancinho que eu morria de medo, que era o do meio, que tinha que ter medo mesmo, porque o negócio fazia assim, e era bizarro, ele estava destemperado, sei lá. Mas, assim, não foi um desafio subir, foi um prazer para mim, foi todo um prazer. O desafio mais foi no final. No final, as coisas saíram um pouquinho do meu controle e o sol apareceu para dar um novo efeito no mural que não estava previsto nos meus planos. E aí, mas mesmo esse desafio eu transformei numa outra coisa. Eu me coloquei mesmo, eu entrei numa onda de falei assim, mulher quando... Tipo, sou mulherão na hora que tá tudo dando certo, né? Tipo, a pessoa lá... as pessoas falavam, nossa, Laura, que legal, você lá fazendo. A Magrela tirou uma foto minha do lado da palavra mulherão, assim. Aí me achando, mulherão. E daí, no final, rolou um imprevisto lá do sol, que brilhou meu painel, meu mural, pelo amor de Deus. Catarina, acho que tá assistindo, vai me matar que eu falo painel.
brilhou meu mural e eu tive que transformar isso numa outra coisa. Foi um desafio, mas foi um desafio mesmo no final. No final, meu, eu estava sozinha em cima do balancinho, assim, ó, pintando, com o sol batendo atrás de mim. Tinha só um dia para fazer o negócio. Foi tipo, foi intenso. O final foi muito intenso. Mas, não sei, foi tudo. Não teve um desafio de ruim, sabe? Foi tudo uma aventura. Foi muito bom. E o resultado desse problema, né, que você teve em algum momento em relação ao Sol acabou virando uma potência muito grande da obra, né? Um certo Sim, ângulo, um certo momento do dia que potencializa mais ainda, né, a obra como um todo, destaca uma parte dela, né? Então, eu acho que foi uma parte do processo que acabou acrescentando, né, no... virou uma tela de cinema, né? Ficou mais próximo do cinema, no final das contas, assim. Quando eu resolvi escrever um outro roteiro, na hora que veio, não sei se as pessoas sabem do que a gente está falando, quem assistiu o vídeo viu o final. No final, a, o, o sol reagiu, a resina reagiu ao sol e brilhou e brilhou o lambe, brilhou o micro que era do lambe, né? Ficou brilhante. E aí, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi consertar. E em seguida eu falei, não, eu pensei nessa coisa do roteiro. Eu falei, pô, será que eu consigo encontrar um outro roteiro dentro desse roteiro? E aí eu busquei e tinha esse outro roteiro, que é o Mulherão Caminha e Inspira as Amigas. Né? Ele já estava lá. E teve a ver, eu pensei, teve a ver com o cinema, eu lembro dessa sensação, assim, de falar, meu, tem uma tela em branco. Isso que eu falei, chega num momento do dia, eu tenho uma tela em branco. O que eu faço com essa tela em branco? Vou refazer? Aí não, vou fazer outro roteiro. Né? E foi isso. Mas o processo todo, você tinha perguntado do processo, né, de como foi todo muito especial mesmo. Foi todo desde o começo, assim, das trocas que a gente teve, a exposição da Tarsila, eu falo lá no vídeo, a exposição que a gente foi junta, a conversa com a Tarsilinha contando aquelas histórias, me fez conectar com esses últimos anos mesmo que eu tenho trabalhado com a questão das mulheres, né, que tem muito a ver com mais do que as mulheres, eu tenho tentado buscar assim, qual que é a força do feminino, né? O que que é essa potência que durante toda a história disseram pra gente que era fraqueza. E na hora que a gente foi na exposição, eu ainda não sabia o que eu ia criar, mas me veio uma sensação de novo da gente fazer parte, sabe, dessa história. E aí dessa coisa que eu já estava trabalhando, né? E aí foi da onde veio a criação do meu mural. Foi dessa e pensar nessas mulheres, assim, uma coisa que eu não contei no vídeo é que eu fui várias vezes, depois que a gente descobriu onde ia fazer a Empena, onde era a nossa Empena, que é incrível, né? Tipo, na esquina da Praça da Sé, né? Eu sempre gostei de andar ali pelo centro, né? Não agora, mas, né, e também o centro está bem triste, na verdade, mas é bem na esquina da Praça da Sé. E eu fui algumas vezes lá, depois que a gente descobriu onde era o mural, para ficar observando as mulheres, sabe? Para ficar observando quem eram as mulheres que iam ficar vendo, quem eram as mulheres que passavam, sabe? A ficar ali porque era para elas. Eu queria dialogar que nem os micros, eu quero dialogar com as pessoas. É muito, sei lá, tô falando com elas, para elas. Sim, inclusive uma pergunta que surgiu aqui, né, pedindo da Rádio Mosaico, pedindo para você falar um pouco sobre a presença das mulheres na arte urbana e a intersecção com a questão racial. E eu queria também acrescentar, né, que existiram outras artistas que participaram desse projeto da Inspira, né, a Crica Monteiro, a Hanna Lucatelli, a própria Simone Sis, né, a Kátia Sim. Lombardo, e de alguma forma E a Mag. e a Mag Magrela, exatamente, de alguma forma esse foi um processo coletivo entre vocês, né, em que existia uma interação, né, existiam apoio ali, e aí a pergunta com isso também. Então, sobre a presença das mulheres na arte urbana, tem uma. Assim, né? Até pouco tempo, e ainda rola esse discurso muito, né? De que não tem mulher na arte de rua, quando o pessoal faz evento,
né, os homens organizam eventos, a gente ainda faz parte daquele lugarzinho ali, né, aqueles 20%, aqueles 10%, né, tipo, 8 homens e uma mulher. Aí você pergunta, mas por quê? Ah, porque não tem. Né, outro dia um amigo meu falou para mim que eu participei de um trabalho com eles com tipografia, eu desenvolvi uma tipografia para colocar no muro, e acho que eram 10 homens e 3 mulheres, sei lá. E eu perguntei para ele, falei, mas por que você não chamou outras mulheres para fazer? Ah, porque não tem mulher que faz letra. Falei, como não tem? Primeiro, eu não faço letra, eu desenvolvi para esse projeto, você me chamou para fazer um negócio e eu tive que desenvolver nesse. Segundo, tem um monte. E aí, por exemplo, uma coisa que é interessante para as pessoas que estão assistindo procurarem, tem um projeto de umas maravilhosas da Amador e da Majô, que chama 100 Minas na Rua. O 100 Minas na Rua, esse ano, 2020, a gente não pôde fazer como foi feito nos outros anos por causa da pandemia. Então foram poucas mulheres, com toda a segurança, isso aqui na rua. Mas em 2019 e em 2018, chama 100 Minas porque queria falar assim, olha, a gente tem um monte de mulher de arte de rua. Em 2019, tinham 400 mulheres na Lapa fazendo muro. Chama 100 Minas, tinham 400 mulheres. E, meu, foda, assim, você olha os muros, assim, diversas técnicas, diversos tipos de linguagem, assim, tudo quanto é tipo de arte. Né? Então, assim, falar hoje que não existe mulher na arte de rua, que não existe... É um absurdo, é tipo uma falta de visão, mas é o que as pessoas costumam fazer, né? É normal, assim, em tudo. Ah, mulher não faz, mulher não tem mulher. Mano, tem muita mulher. O movimento das mulheres de arte de rua está cada vez mais forte. Antes da pandemia, a gente estava cada vez mais combinando entre a gente e a gente ia para um lugar. Eu fazia muito isso com amigos também, né? De ir lá em Paraisópolis, com caps e tal. Mas a gente estava combinando, estava fazendo muito entre mulheres, e as mulheres fazem muito isso, de convidar várias mulheres e ocupar um espaço. Então, assim, está cada vez mais forte de todas as linguagens de arte, né? E desse recorte racial, tem muita mulher maravilhosa, a mulherada tá, inclusive, assim, isso que é lindo também, as mulheres, elas trazendo esses temas, né? Trazendo os temas eu não sei se, acho que um exemplo que eu posso dar, eu não posso falar muito sobre esse recorte racial, porque não é o meu, e não é nem assim, eu não vou falar porque não é o meu lugar, né? Porque assim, eu consigo falar muito mais sobre as mulheres, porque é o lugar que eu tô, e a questão racial, para mim, ainda é uma questão que eu ainda preciso aprender muito sobre ela. Eu estava até contando para vocês, né? Eu, por exemplo, antes, né, quando eu comecei para a rua, colar lambi-lambi, eu nunca tive problema de colar lambi-lambi. Assim, meu desenvolvimento nesses últimos 10 anos foi muito colei pra caramba, colei pra caramba. Eu encontrei muitos policiais no meu caminho, e os policiais sempre desviaram o olho. Eles desviavam, eles fingiam que não estavam me vendo. Eu não sei se isso aconteceria se eu fosse considerada uma mulher negra no Brasil, sabe? Então, para mim, é muito difícil falar sobre isso, porque é muito difícil mesmo falar sobre isso, assim, porque eu não tô nesse lugar. Assim, aqui no Brasil, como uma mulher negra, infelizmente, eu me achando desenrolada, não sei o quê, nananã, eu só comecei realmente a me dar conta dessa questão há pouco tempo, e para mim isso foi um choque na hora que eu percebi, né? Teve muita relação quando a gente fez lá, eu fiz o mural da Marielle junto com, primeiro a gente fez ocupação logo que a Marielle morreu, com o pessoal da Casa da Lapa, depois, aí no último a gente foi a mulherada lá, foram várias mulheres negras, vieram muitos debates a respeito, e assim, para mim ainda é um lugar muito doloroso, essa questão racial, porque é um lugar que eu descobri que durante toda a vida eu vivi isso como se fosse, como é que chama? É isso, eu achava que que eu não era racista, que eu sempre andava meu movimento hip hop quando era nova, tinha galera, não sei o quê, e de repente foi me jogado na cara, como várias questões das mulheres, que eu passei minha vida inteira vendo a população negra ser exterminada e vivendo minha vida.
Então, para mim é muito difícil falar sobre isso. Assim, eu sei que tem mulheres maravilhosas, maravilhosas, fazendo trabalhos potentíssimos, entendeu? Que trazem tanto a questão das mulheres quanto a questão das mulheres negras. Uma coisa que eu posso falar, falando então, pegando o foco da questão das mulheres, é que em todas as linhas históricas, né, em todos os grupos, o ser mulher potencializa as violências. Então, lá na Cracolândia, tem uma violência horrorosa com todo mundo ali, tem questão racial, tem questão de desigualdade, tem questão não sei o quê, mas você ser mulher, você ainda sofre a mais essas opressões. Então, é nesse foco que eu tento trabalhar, que é o lugar que eu consigo me reconhecer, sabe? Esse lugar de olhar para essa diversidade toda e falar, meu, em todas as linhas, as mulheres, elas sofrem mais, elas têm, além do que elas sofrem dentro dos grupos delas, ainda tem uma potência de ser mulher dentro daquele grupo, de sofrer dos homens que também sofrem, né? Mas, enfim. São É difícil, gente. Os temas que surgiram nos últimos anos são muito difíceis de encarar, né? Não é à toa que escolheram essa coisa horrorosa que a gente está vivendo. Porque é difícil encarar esses temas, é difícil para a gente encarar, né? Como a gente lidou com todos os temas esses anos. Para mim é muito difícil. Sim, enfim, são temas que acho que nós, como sociedade, precisamos enfrentar, né? A E precisa arte enfrentar mesmo. e a arte urbana, de alguma forma, sempre são refratárias, né, dessas discussões, né? São espaços onde essas questões aparecem de uma forma muito Sim. forte e colocam sempre, né, desafios, discussões muito pertinentes, seja para todos nós, mas também para as instituições culturais, né, para a crítica, para todos que se aproximam, né, e têm contato com a produção artística. E Sim. eu queria comentar que a gente tem aqui a gente na live Amador, que você comentou, e a Simone Cis também está assistindo. Meus amores. Sim, e como a gente tá agora se encaminhando mais ou menos para o final, temos mais 15 minutos. Eu queria pegar um pouco esse gancho, né, das discussões a respeito da cidade e das suas contradições, né, que estão de alguma forma entremeadas no seu trabalho, Laura, seja pelo mural, né, pelo muro que foi pintado no Museu de Arte Contemporânea na USP, né, o mural da escuta, foi essa parceria, né, do Daniel Melling, da Simone Cis e sua, mas também do projeto Microroteiros da cidade, de uma forma geral, né, pela potência que a linguagem do Lambi Lambi tem, seja nesse lado ligado à contracultura, ao protesto, à guerrilha, mas também em iniciativas de criação de museu a céu aberto, né, tensionando essa formalidade do museu e do símbolo da cidade ao mesmo tempo, né? E te pedir para comentar um pouco, né, a relação que os microroteiros têm com esses movimentos de apropriação do espaço público pela arte urbana e como isso, de Sim. alguma forma, é um motivo assim, no seu trabalho. Então, na verdade, os micros eles foram para a rua como uma reação à Lei Cidade Limpa, né, em 2010. Eles foram... assim, em 2003, eu conheci uns trabalhos lá em Recife, nas periferias de Recife. Logo depois que eu me formei em cinema, eu fui para Recife fazer pesquisas. Meu pai é pernambucano, e aí eu fui para Recife fazer pesquisa sobre cultura para ver se eu achava algum tema para minha vida. Estava perdida. E aí conheci trabalhos culturais em periferias de Recife, em bairros de periferia, que tinham promovido transformações nesses lugares. Que lugares que eram violentos tinham ficado menos violentos, que você via, assim, já fui, sei lá, no Ceará, no interior do Ceará, gente, de você encontrar uma molecada maravilhosa, assim, e é uma molecada, assim, completamente ligada à cultura, tem muita referência e tal, e o jeito, eu não sei falar como aqueles moleques falam, enfim.
E aí eu fiquei muito interessada desde 2003 nessa relação da arte acessível, de achar, de acreditar que a arte deve estar acessível, porque tem alguns estudos, tem algumas, é difícil de estudar esse tema porque não é concreto, né? Até é concreto, mas é difícil, assim, do qual que é a transformação que a arte faz na vida das pessoas. Você não consegue falar exatamente, não é tão matemático assim, mas eu conheci muitos trabalhos e depois dos micros, principalmente, vi muitas relações acontecendo desse lugar do desenvolvimento cognitivo, né? Essa coisa das pessoas, os micros, por exemplo, as pessoas lerem um texto, né? Você descobrir, existe muito analfabetismo funcional no Brasil. As pessoas conseguem ler um texto e não conseguem interpretar uma frase simples. Existe muito isso. Várias questões que envolvem a arte, eu acredito, eu tenho certeza, assim, é uma coisa há muitos anos e cada vez mais eu tenho certeza que a arte tem que estar acessível. Para as pessoas, inclusive, desenvolvimento, assim, gosto, não gosto, sabe? Esses debates mesmo, alguns debates, que nem o debate com o picho, né? Que as pessoas olham uma pichação e odeiam pichação, acham horrível pichação, e não vêm, e se acostumam com crianças morando na rua. Sabe? Então, assim, o que indigna uma pessoa é um picho e não aquilo. Só dessa discussão eu já aplaudo os pichos, sabe? Já falo meu. Então, assim, a arte de rua, ela tem alguns lugares, né? Tem alguns lugares que eu considero importantes, que é esse lugar da arte estar acessível, de você dessa coisa do meio do caminho, de você se emocionar de repente, né, que não é uma coisa que você vai no museu à procura de alguma coisa, não, você está na rua e você de repente encontra uma obra que te emociona, que isso mexe com você, e mexer com a sensibilidade, a gente está vendo cada vez mais, né, que é uma coisa muito importante para o ser humano, mexer com a sensibilidade, essa questão das pessoas poderem discernir mesmo o que elas pensam, gosto, não gosto, fazem, não sei o quê. Tem várias questões da arte da rua, então eu acho super, super importante a arte estar presente na rua. Faz parte total. Foi por isso que eu fui para a rua. Não foi para... Eu falo no começo do vídeo, eu nunca pensei em ser artista de rua. Nunca pensei em ser artista de rua. Eu fui para a rua por conta da coisa da lei Cidade Limpa, que eu estava achando um absurdo a cidade ficar... A cidade estava cada vez mais triste, né? Cada vez mais... E eu fui para colocar nos pontos de ônibus. Eu queria que as pessoas que demoram 3 horas para ir, para voltar, tivessem uma história para ler. Então tem muito a ver com isso. Sim, e por um lado é uma ação poética, né, diretamente poética, mas por outro uma ação muito política, né, no sentido de que... Eu só descobri que era poética depois. Olha só. É verdade. Né, o primeiro contato, vamos dizer, consciente que se tem com os micro-roteiros é o contato poético, né, Sim. e que a consequência dele é uma das consequências da ocupação dos espaços públicos pelas pessoas e por obras de arte, que é a apropriação, né? Das pessoas se sentirem mais parte daquele lugar, sentirem que devem cuidar daquilo, né? E dessa forma a cidade vai aos poucos, em comunidade, em colaboração, se tornando um lugar mais seguro, se tornando um lugar mais bonito, mais carinhoso, né? Sim, exatamente. A palavra que de alguma forma estrutura seu trabalho, né? E está presente também na Empena, Sim. do trabalho da Tarsila Inspira. Deixa eu só contar uma coisa. Na Empena, a letra da palavra carinho é de uma dedada da Cis no celular. Assim, aquela parte do carinho é nossa também, é dupla. Eu mandei uma foto da Empena para a Cis, que eu estava fazendo drama, que eu achava que não cabia. Que vergonha, gente, que vergonha. Aí a Cis falou assim, claro que cabe, claro que cabe. Aí ela falou, me manda uma foto. Eu mandei, ela fez na dedada, assim, no celular, escreveu carinho. Aí na hora que eu vi, eu falei, vai ser essa letra. Falei, e virou uma coisa meio, é uma brincadeira quase com picho ali, sabe? A gente não quis deixar o colorido, porque era uma coisa dela fazer parte da cidade também, como se fosse, não chega a ser um picho, mas é uma dedada. Não, É bem exatamente. carinhoso. Dá para ver muito bem essa conexão, inspirada no picho que tem ali, né? Inspirada no spray, na espontaneidade do spray, né? E eu acho Uhum. que você sempre comenta, né, dessa imaginação, né?
de nós imaginarmos como seria a nossa cidade se ela tivesse repleta de arte, né? Sim, Se a gente de uma forma diferente, né? E, e com essa possibilidade, pensar como alterar, né, a paisagem que as pessoas encontram no caminho delas, né, enquanto elas estão no trem, no ônibus, enquanto elas estão caminhando no trabalho, né, e de sim, alguma forma os micro-roteiros têm a ver com isso e a empena do Tarsila inspira diretamente, né? sim, sim. A ideia era essa, a ideia ali é essa, e ali tem esse lugar do impacto também, né? Que eu acho bem legal, assim, que na rua direita ali você vê, você tá vindo, parece que não tem nada, você só descobre que tem alguma coisa na hora que você tá chegando ali. Ele faz assim, ó, na tua frente. É bonito ali aquele espaço. É uma zona extremamente comercial, né? Não só essa empena, mas o espaço onde estão as outras obras das Sim, mulheres que colocaram, né, que instalaram os seus trabalhos ali, e existiu essa interação, né, de pessoas que estão ali passando, indo, voltando do trabalho, fazendo seu dia normal, e de repente tem o seu campo de visão ocupado por alguma coisa que as chama, né, para sim. interagir, para responder e para imaginar, né, de alguma forma. Como que foi E essa elas interação? ficam ali paradas. Oi? Desculpa. Exatamente, eu ia perguntar como que foi a interação com a obra, né? E se teve alguma resposta das pessoas que estavam ali, você comenta um pouco isso no vídeo, né? Com uma mulher específica, Sim. que teve um contato ali, né? Mas queria te perguntar como que são as respostas de alguém que tem uma obra como aquela. Então, a maioria das respostas são lindas, né? As pessoas amam, as pessoas comentam, as pessoas muita gente, né, assim, muita gente, né, que logo depois veio a pandemia, o pessoal que fotografa, não sei o quê, a gente, mas assim, enquanto a gente estava fazendo, sempre que a gente descia, a gente via, você sempre vê que tem gente parada, olhando, que tem gente, né, as pessoas se relacionam. Tem uma história que é muito boa, que foi uma pessoa que odiou, que, que foi maravilhoso, gente, que eu tenho mania de escrever a parte lateral, que é agora silêncio por fora, por dentro barulho da chuva, que eu escrevi virada para a Praça da Sé. Eu tenho mania de. No Caminhando também tem isso. Mas eu tenho mania de separar as letras, às vezes. Eu gosto de complicar um pouquinho, de dificultar um pouquinho. Eu gosto de separar umas letras, tal, para as pessoas pararem e ficarem se debatendo um pouquinho no texto. E aí um dia eu cheguei lá embaixo e tinha uma mulher conversando com outra, uma vendedora conversando com a outra, xingando, mas xingando, xingando a pessoa que tinha feito, xingando. Isso aqui é um absurdo, quem foi que colocou essa merda aqui, não sei o quê. E elas rindo, não era, tipo, brava, mas era rindo, era, isso aqui é um absurdo, como é que você vai colocar uma merda dessa aqui, não sei o quê, eu não aguento mais olhar para esse negócio, não sei o quê, não sei o quê, xingando, xingando. Aí eu me aproximei, opa, aí eu me aproximei delas e perguntei, fui me aproximando e perguntei, falei, o que vocês... Né, não falei que tinha sido eu que tinha feito, só perguntei para elas, falei, mas por que vocês estão achando ruim, né? O que vocês estão xingando? Aí elas começaram, elas contando, né? Elas falaram, porque olha isso aqui, daí ela começou a ler. Agora, silêncio por fora, e se você olhar, o A tá embaixo, né? E ela falou, agora silêncio por fora. Por fora. O que é por fora? Por fora. Ela não conseguia juntar com A, né? Ela não. E aí ela falou, por fora. E daí xingou, me xingou, me xingou. E eu comecei a rir com ela, de conversar, falar, não, vamos lá, vamos tentar, não sei o quê, não sei o quê. Aí falei para ela, lê de novo, não sei o quê, vamos lá. E eu fiquei lá conversando com elas. Aí ela foi lendo, lendo, até que ela percebeu, até que ela descobriu por fora. Aí eu falei pra ela, eu falei, ó, fui eu que escrevi, né? Aí ela, ai, desculpa, tá? Eu falei, meu, desculpa nada, a gente dando risada. Ela falou, mas como é que você faz um negócio desse? Eu falei, mas... Daí ela ainda comentou assim, ela falou, eu tô há dias aqui olhando pra isso sem conseguir entender. Eu falei, não, eu fiz ontem. Eu tinha feito no dia anterior, né? E ela tava lá, assim, toda xingando, xingando. Mas eu já teve muita gente que xingou meus micros e a gente deu risada. Tive duas situações ruins na rua só. De resto, nesses 11 anos, tipo, assim, as pessoas, e muita gente não gostou, as pessoas xingando meus micros, mas dando risada, sabe? Essa foi, assim, eu adorei essa história dessa mulher. Laura, eu queria contar que a Crica Monteiro também está assistindo a live Ah, e oi, Crica. aqui Tá contando a que mulherada você toda aí, rapaz.
Sim, enquanto você contava sobre a origem do carinho que fez parte da obra, a Simone também reagiu aqui, tá rindo. Ai, gente, mas foi tão engraçado, gente. Não, e assim, e se você for olhar o stencil que eu tive que fazer daquele carinho, é um troço. Tanto tá no vídeo, meu primeira pichação, você vê que é um negócio assim, ó, pra cima. Porque quando eu aumentei aquilo, é tipo, enfim, o stencil é uma coisa assim, ó, toda troncha. E ficou aquela coisa linda, né? Ele ficou lindo, porque é linda aquela letra. E foi também uma forma daquela parede também ser uma parede junta, né? Não simplesmente colocar a palavra carinho lá, mas também aquela parede também ser uma parede coletiva, né? Do nosso trabalho. Muito lindo, gente. Ai, aquele carinho me deu um trabalho. Chama muita atenção, né? Isso que você comentou no meio da nossa conversa, né? Como a colaboração em termos de referências e discussões entre você e uma artista como a Simone, mas também o grupo, né? Mas também as interações entre as técnicas, né? E como isso Sim, acabou gerando uma obra que tem uma diversidade ali, né? De formas de se produzir sim, e tá colocada, ela tem quase três espaços, né? Porque ela tem as duas laterais e tem a empena principal. E como sim, vocês utilizam esse espaço, né? De formas diferentes, cada parte dele se inspirou de algum jeito, né? Nas técnicas de vocês e é fruto dessa colaboração de referências e de sim. técnicas. Muita E a atenção. gente, e assim, eu acho importante, a gente trocou muito, né? Eu e a Cis, assim, cada uma ia fazendo o seu e a gente, olha, tô fazendo assim, tô fazendo assim, a gente foi se encaixando. Mas uma coisa que a gente pensou mesmo foi como fazer para aquela empena. Ele foi desenhado para aquela empena, né? Não foi simplesmente vamos colocar um desenho numa empena. Ele foi criado para ela. Foi na hora que tava, já tinha ali um esboço disso, daquilo, mas na hora que a gente descobriu qual seria a empena, opa, tanto que tanto que assim, eu até mudei o texto, na verdade, o da Praça da Sé seria outro, mas eu resolvi, eu queria colocar eu queria colocar esse lugar da poesia virado para a Praça da Sé. Sabe? Tipo, a escolha do texto tem a ver com estar virado para a Praça da Sé, né? Tem todo um, não foi simplesmente, não era só uma base. A gente pensou, mulherada, né, meu bem, mulherada. Mas é mesmo, a gente fez de coração, assim. Então a gente pensou naquele espaço, a gente pensou quem ia ver, a gente pensou onde que ia, não sei o quê. Teve todo um pensamento a partir daquela base, da onde ele estava, de onde, o que ia ficar virado para onde, sabe, de como ele era construído, tem aquela base, a Tarsila está sentada, né? Então foi muito bonito, assim, pensar nisso, sabe, fazer essa construção a partir desse. Isso, não só colocar um trabalho, que nem, vou num muro, levo o meu stencil, chego lá, descubro um muro na hora e ponho, ou colo um lambe. Não, mas a gente pensar mesmo em como que aquilo ia ser construído para aquele espaço, né? Ia começar a fazer parte daquela paisagem, né? Ali não tinha nada. É do lado da Praça da Sé, é uma puta responsabilidade, né? Então, foi bonito de construir. Com certeza, e acho que você está falando de uma série de práticas que são as possibilidades de pensar essa ideia de museu na rua, né? E essa Sim, ideia de obras conhecidas como site específico, né? Obras criadas para lugares escolhidos, né? E as interações que elas podem ter de acordo com os fluxos da cidade, né? sim. E, enfim, é muito interessante pensar em como cada uma dessas técnicas e cada um dos pontos de vista que as pessoas que passam por ali vão ter, isso somado, né, aos problemas que você teve relacionados à resina, à interação do sol, né, todas as variáveis que existem quando Não se foi problema, não, é presente, foi presente. Não, foi presente, mas na hora. isso, e eu acho que a força aparece aí, né, de como a arte de rua consegue se apropriar dos problemas que a cidade apresenta como Sim, potências, né? E sim, como isso se total. na E como ela linguagem de dialoga, e ela vai dialoga no coração das pessoas, né? Não sei se é muito brega falar isso.
Mas é isso, assim, é uma outra forma de dialogar, né? Ele pega no sentimento, assim, vai de um outro lugar das pessoas. Isso que é bonito, né? Não é eu chegar lá e fazer um discurso, porque eu sou cheia dos discursos, né? Não sei se você percebeu. Mas é diferente. Na hora que eu ponho um micro, acho que as pessoas me entendem mais o que eu quero falar do que quando eu estou discursando. Sabe? Eles falam mais. E não só os micros, a obra de arte de todos os artistas. Você pegar, quando elas tocam, né? A obra toca de uma forma que ela consegue dialogar. Meu, a gente tem muito. Hoje, nossa, a gente tem umas empenas maravilhosas, né? Que foram construídas no último ano. E elas dialogam muito com as questões da cidade, com questões raciais, com questões de gênero, todas as questões que a gente precisa se deparar, e a gente agora está se deparando nessas artes, né? A gente tem que se deparar com elas. Ah, eu adoro. Adoro arte rua. Com certeza, Laura, tá incrível te ouvir. Infelizmente, a gente chegou já ao fim do nosso tempo. Então, eu queria usar esse momento para te agradecer muito por estar aqui conversando com a gente, por participar do projeto Grafite Meu Vizinho, Ah, eu né, amei. dessa cidade, da gente olhar junto, né, as instituições culturais e os artistas para a cidade e como ela pode ser ocupada por arte de rua. Sim, sim, Sua participação deve. processo como esse, acho que era essencial, assim. Então, queria te agradecer muito por isso. Ah, eu que agradeço, gente. Que ótimo. Foi muito Assim, especial fazer esse trabalho para vocês. Foi muito especial mesmo, rever tudo isso, sabe? Foi muito nesse momento ainda, assim. Foi muito especial mesmo. Foi, né, foi bom lembrar de tudo isso. para nós também foi muito importante, eu acho. Para mim, com certeza, refletir sobre o centro de São Paulo, né, e as formas que a arte pode ocupá-lo. E Sim. muito agradecer a todo mundo que está aqui, né, que acompanhou a live. Obrigada, gente. Agradecer Obrigada. também. Desculpa se eu falei besteira. Não, Laura, foi ótimo, assim, tudo que você trouxe e poder te escutar. E aí, agradecer muito também, além de você, a própria equipe técnica do SESC Parque Dom Pedro, que possibilitou a gente estar aqui, e convidar também todo mundo que está nos assistindo a conhecer os web documentários que foram lançados, não só o da Laura, que saiu hoje às 11 da manhã, mas os anteriores, e também as lives, né, que assim como essa, depois que terminam, estão disponíveis no YouTube do SESC Parque Dom Pedro II. Então, vocês estão convidados a conhecer esse material e fiquem atentos, por favor, às próximas edições, né, aos próximos episódios do projeto Grafite Meu Vizinho. Acho que é isso. E boa noite a todas e todos e muito, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? E obrigada a vocês pelo carinho todo. Obrigada a todo mundo pelo carinho. Eu sei que tem um monte de gente que eu amo aí. Então, e também as pessoas que eu não conheço também, tá tudo certo, gente. Então, no maior carinho todo mundo. Obrigada, viu? Valeu, valeu o convite mesmo, de verdade. Foi muito especial. Maravilha, Laura. Então acho que a gente fica por aqui e até a próxima edição do projeto Grafite Meu Vizinho. Até mais, gente. Até.